Você acredita que as pessoas te rejeitam porque você não é suficiente. Mas e se o problema for exatamente o contrário? E se toda a sua dor vier da tentativa desesperada de provar o próprio valor? Pense nisso por um instante. A maioria das pessoas passa a vida inteira construindo personagens. Personagens para serem admirados, personagens para serem desejados, personagens para serem aceitos, personagens para serem amados. Quase ninguém percebe que existe uma diferença brutal entre ser amado e ser aprovado. A aprovação é uma negociação. O amor é uma consequência. Quando você busca a aprovação, cada palavra é calculada, cada gesto é medido, cada silêncio se torna uma ameaça. Você não está vivendo, está administrando a percepção que os outros têm de você. E isso é exaustivo. Carl Jung dizia que aquilo que chamamos de personalidade, muitas vezes, é apenas uma máscara social, um mecanismo para sobreviver ao julgamento do mundo. O problema é que, depois de anos usando essa máscara, você esquece quem realmente é. Você passa a acreditar que seu valor depende da reação das pessoas. Se elas gostam de você, você se sente valioso. Se elas se afastam, você se sente descartável. Sua autoestima deixa de ser uma construção interna e se transforma em uma votação pública. E nenhuma alma consegue permanecer forte vivendo dessa forma. Talvez seja por isso que tantas pessoas se sintam vazias, mesmo cercadas de atenção. Porque atenção não cura insegurança, validação não cura insegurança, e aprovação não cura insegurança, apenas mascara o problema temporariamente. A verdadeira transformação começa quando você percebe algo desconfortável. Você não está sofrendo porque foi rejeitado. Você está sofrendo porque colocou sua identidade nas mãos de outra pessoa. A rejeição apenas revelou algo que já existia. Uma dependência silenciosa, uma necessidade secreta de que alguém confirme aquilo que você deveria confirmar sozinho. É nesse momento que a maioria das pessoas escolhe o caminho errado. Tentam se tornar mais interessantes, mais bonitas, mais desejáveis, mais impressionantes, mas continuam presas à mesma prisão, porque ainda dependem do olhar externo para se sentirem completas. A liberdade começa quando você para de perguntar: como faço para que gostem de mim? E começa a perguntar: quem eu seria se ninguém precisasse me aprovar? Essa pergunta assusta, porque ela obriga você a encontrar valor onde quase ninguém procura. Dentro de si mesmo. Não em elogios, não em curtidas, não em conquistas, não em relacionamentos, mas na capacidade de permanecer inteiro mesmo quando ninguém está olhando. É aqui que nasce uma presença rara, uma energia silenciosa, uma tranquilidade que não precisa ser exibida. Pessoas assim não entram nos lugares tentando impressionar, não entram tentando vencer, não entram tentando provar nada. Elas simplesmente existem, e justamente por isso se tornam inesquecíveis, porque existe algo profundamente magnético em alguém que não está tentando ser magnético. Existe algo poderoso em alguém que não precisa convencer ninguém do próprio valor. Nietzsche dizia que a maturidade consiste em recuperar a seriedade que tínhamos quando crianças ao brincar. Talvez a verdadeira maturidade emocional seja exatamente isso: voltar a existir sem precisar transformar cada interação em uma prova do seu valor. Quando você alcança esse estado, algo curioso acontece. As rejeições deixam de parecer tragédias. Os fracassos deixam de parecer sentenças. As perdas deixam de parecer provas da sua inadequação. Você começa a enxergar tudo como realmente é. Nem todo mundo vai gostar de você. Nem todo mundo vai te escolher. Nem todo mundo vai te compreender. E tudo bem, porque sua identidade já não depende disso. Nesse ponto você finalmente para de perseguir reconhecimento e começa a construir presença, para de implorar por validação e começa a gerar significado, para de correr atrás de aprovação e começa a caminhar ao lado de si mesmo. A vida muda completamente quando você deixa de perguntar ao mundo quanto você vale e passa a responder essa pergunta sozinho. Você passa anos acreditando que a sua dor vem da rejeição, mas a rejeição raramente é a verdadeira ferida.
Ela é apenas a luz que revela algo que já estava escondido dentro de você. O que realmente dói não é quando alguém vai embora, é quando a partida dessa pessoa leva junto o valor que você acreditava possuir. É quando você percebe que construiu sua identidade inteira sobre algo que nunca esteve sob seu controle, a opinião dos outros. E é aqui que a armadilha começa. Desde a infância, somos condicionados a buscar a aprovação. Primeiro dos pais, depois dos professores, em seguida dos amigos, mais tarde dos parceiros amorosos. E então passamos a vida inteira correndo atrás de novas formas de reconhecimento. Nos tornamos especialistas em agradar, especialistas em impressionar, especialistas em esconder quem realmente somos, mas completamente ignorantes sobre como existir sem aplausos. Søren Kierkegaard dizia que a maior tragédia humana não é perder a si mesmo. É viver sem perceber que já se perdeu. Eles se tornam tão dependentes da validação externa que já não conseguem distinguir onde termina a própria identidade e a expectativa dos outros. Por isso, a solidão assusta tanto. Não porque ficar sozinho seja doloroso, mas porque o silêncio remove todas as distrações. E quando as distrações desaparecem, você finalmente encontra a pessoa da qual passou a vida inteira fugindo. Você mesmo. Quem sou eu quando ninguém está me observando? Quem sou eu quando ninguém me elogia? A maioria das pessoas evita essas perguntas porque teme descobrir um vazio. Mas Carl Jung acreditava que o vazio não é o problema. O problema é fugir dele. Tudo aquilo que você evita acaba controlando você. Sua confiança depende de circunstâncias, depende de aprovação, depende de atenção, depende de sucesso. Mas qualquer confiança que dependa de fatores externos está condenada a desaparecer, porque tudo aquilo que vem de fora pode ser retirado. Hoje você é admirado, amanhã é ignorado. Hoje você é desejado, amanhã é substituído. E se sua identidade estiver apoiada nessas coisas, sua paz desaparecerá junto com elas. Freud acreditava que grande parte do comportamento humano nasce de necessidades inconscientes, e poucas são tão poderosas quanto a de ser aceito. Ela se infiltra em tudo, nos relacionamentos, nas amizades, no trabalho, nas redes sociais. Você começa a viver uma vida que não é sua, uma vida projetada para ser aprovada. E o preço dessa aprovação é a autenticidade. Até que um dia percebe que está cercado de pessoas que gostam de uma versão sua que nem sequer existe. E essa é uma das formas mais dolorosas de solidão. Estar acompanhado e ainda assim sentir-se invisível. Mas existe uma saída. E ela começa quando você para de buscar valor fora. Autoestima não é acreditar que você é melhor do que os outros. É saber que seu valor não diminui quando alguém não reconhece sua existência. Existe uma enorme diferença entre confiança e arrogância. A arrogância precisa ser vista, a confiança não. A arrogância faz barulho. A confiança permanece em silêncio. A arrogância exige validação. A confiança continua existindo mesmo sem ela. Por isso as pessoas mais centradas costumam parecer diferentes. Elas não estão desesperadas para provar nada. Existe uma tranquilidade nelas, como uma árvore antiga que continua firme mesmo durante a tempestade. Ela nasce do trabalho interno, do confronto com os próprios medos, da aceitação das próprias falhas. Você não supera a necessidade de aprovação recebendo mais aprovação. Você supera a necessidade de aprovação aprendendo a viver sem ela. A liberdade emocional assusta, porque ela exige que você abandone a esperança de que alguém virá preencher seus vazios. Ninguém virá. O vazio só desaparece quando você aprende a ocupá-lo com sua própria presença. Maturidade emocional não é fazer com que o mundo reconheça seu valor. É reconhecer seu valor mesmo quando o mundo permanece em silêncio. E quando isso acontece, algo extraordinário muda. Você para de perseguir pessoas. Para de perseguir atenção. A vida muda completamente quando você deixa de perguntar ao mundo quanto você vale. E passa a responder essa pergunta sozinho. Se essa mensagem tocou seu coração, me ajude a compartilhá-la. Juntos,
Vamos atingir a meta de 10.000 curtidas. Inscreva-se no canal, ative o sininho e não perca nada. Eu esperarei por você no próximo vídeo. Quero saber sua opinião nos comentários. Como você se sentiu? Como tem buscado sua paz interior? Sua voz é preciosa para mim. Vamos continuar juntos nessa jornada de autodescoberta. Até breve.